Olá pessoal, hoje vamos explorar um tema fascinante e desafiador na medicina, a vasculite granulomatose de Wegener, também conhecida como VGW. A granulomatose de Wegener, também conhecida como vasculite granulomatosa de Wegener, VGW, é uma doença rara e potencialmente grave que afeta os vasos sanguíneos pequenos e médios, resultando em inflamação dos tecidos. É uma doença autoimune provocada pela produção inapropriada de autoanticorpos contra os próprios vasos sanguíneos. Essa vasculite acomete todo o corpo, mas ataca principalmente os vasos sanguíneos dos rins, pulmões e vias respiratórias. A inflamação causada pela doença produz um tipo de tecido inflamatório chamado de granuloma, uma espécie de tumoração microscópica em forma de grânulos. Daí o nome, granulomatose de Wegener. Os granulomas destroem os vasos, impedem o aporte de sangue para os órgãos e causam necrose dos tecidos afetados. A granulomatose de Wegener costuma iniciar de forma indolente, com sintomas leves e inespecíficos, como fadiga, perda do apetite, febre baixa e desânimo. Os principais sintomas específicos costumam ocorrer nas vias aéreas superiores, com rinite e sinusite. O quadro pode lembrar o de uma gripe, porém com uma duração dos sintomas muito maior. Depois de começar de modo brando, a vasculite apresenta um rápido agravamento dos sintomas. A sinusite piora e não responde a nenhum tratamento convencional. A secreção nasal pode se tornar sanguinolenta e deformidades e ulcerações dentro e fora da cavidade nasal podem surgir. A vasculite, na verdade, pode afetar qualquer órgão ou sistema do corpo humano. Em sua forma mais grave, quando acomete o pulmão e os rins, se não houver um tratamento rápido e eficaz, pode ser fatal. Além dos sintomas respiratórios e renais, a vasculite pode se manifestar na pele, como bolhas, erupções, úlceras, hemorragias, artrites. O acometimento dos ouvidos também é comum, podendo levar a otite e perda da audição. Através das análises de sangue, é possível detectar o autoanticorpo típico do Wegener, chamado anticorpo anticitoplasma de neutrófilo, ou simplesmente ANCA. A presença deste autoanticorpo é importante para o diagnóstico, uma vez que o mesmo está presente em até 90% dos casos. Porém, sozinho não é suficiente. Para se fechar o diagnóstico do Wegener, é preciso uma biópsia, remoção de um pedaço do tecido afetado para avaliação microscópica. Biópsias da nasofaringe ou da pele são mais fáceis de ser realizadas. Como se trata de uma doença de origem imune e potencialmente muito grave, o tratamento é feito à base de imunossupressores fortes. Não existe cura para a granulomatose, porém, a história natural da doença mudou muito nos últimos 30 anos. As principais drogas usadas são os corticoides em doses elevadas e a ciclofosfamida. Outras drogas que também podem ser usadas são a azatioprina, um medicamento citotóxico usado por médicos quando há uma reação negativa ao transplantar tecidos e órgãos, e a leflunomida. Nos casos graves, com rápida perda da função renal e hemorragia pulmonar, indica-se a realização da plasmaferese para a remoção imediata do excesso de autoanticorpos circulantes. Você sabia? Em 1931, um médico descreveu um caso de um paciente com doença de vias aéreas superiores, morto após uma insuficiência renal. Em 1936, Wegener relatou um caso idêntico e em 1939 reportou a primeira série de casos da doença, que ficaria conhecida como granulomatose de Wegener. Estudos americanos demonstram uma prevalência de 3 casos para cada 100 mil pessoas. A idade média do diagnóstico costuma estar entre 20 e 40 anos, e o sexo masculino é mais acometido do que o feminino. Estudos também relatam que a VGW é uma doença incomum em pessoas negras. Pode ocorrer a deformidade do nariz em cela devido à destruição da cartilagem nasal e do vômer. Essa deformidade acontece apenas em 3,5 a 7% dos casos. A granulomatose de Wegener é uma vasculite sistêmica que pode se manifestar com diferentes graus de gravidade, requerendo por vezes tratamento imunossupressor agressivo.
Assim sendo, cada caso deve ser analisado de forma específica e pesando os riscos e os benefícios do tratamento, escolhida a melhor opção terapêutica para cada paciente, objetivando evitar complicações precoces